Muito bom, minha gente. Então chegamos agora ao último dos perfects da nossa vida. Passamos pelo present perfect continuous e agora chegamos no past perfect. Mas que raio é past perfect? Bom, e se eu quero falar de algo que aconteceu no passado antes de outra coisa que também aconteceu no passado? Como é que a gente faz? É para isso que existe então o past perfect. Então vamos lá. O past perfect, então, ele é usado para falar de uma situação que aconteceu antes de outra, sendo que ambas estão no passado. Vamos ao nosso exemplo aí, ó. Sarah went to a party last week. Então a Sarah foi a uma festa na semana passada. Paul went to the party too, but they didn't see each other. O Paul também foi à festa, mas eles não se viram. Paul went home at 10:30 and Sarah arrived at 11 o'clock. O Paul foi embora para casa às 10:30 e a Sarah chegou às 11. So, when Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. He had gone home. Então, quando a Sarah chegou à festa, o Paul não estava lá. Ele já tinha ido embora. Então, para situações em que ambas as situações que estamos falando estão no passado e uma aconteceu antes que a outra ainda, a gente vai usar o past perfect. Então, para a gente fazer a formação do past perfect, a gente vai usar aí o sujeito. Para todos os sujeitos, a gente vai usar o had. A gente pode usar ele escrito por inteiro ou contraído, e daí na pronúncia vira I'd, he'd. E então o verbo no past perfect. No present é o mesmo tipo de verbo que a gente usa no present perfect, é aquela terceira coluna dos verbos. Para o negativo, a gente vai usar então o sujeito, had mais not, ou hadn't, da mesma situação que na afirmativa o had vai ser usado para todas as pessoas, não tem distinção, e o verbo novamente vai ali para a terceira coluna da conjugação. Na interrogativa, então, a gente vai começar com o had, sujeito e o verbo na terceira coluna. Então, eu posso falar: I had gone. We hadn't seen. Had you finished? Tudo bem? Vamos fazer então uma breve comparação aqui entre o present perfect e o past perfect. No present perfect, então, ele sempre tem uma relação com o agora. É uma situação que começou no passado, ou ela acabou recentemente, ou ela tem alguma ligação com o presente. Em compensação, o past perfect vai falar então de duas situações que aconteceram no passado. Mas por que que ela é importante agora? Porque eu estou contando ela agora. É como se eu estivesse contando uma história para você. Então, eu estou contando de duas situações que aconteceram no passado, no presente. Vamos aí aos exemplos, ó. O primeiro exemplo fala: Who is that woman? I have never seen her before. Então, quem é esta mulher? Eu nunca a vi antes. Então, eu estou no presente falando que eu nunca vi ela antes no passado. Em compensação, eu posso te contar que eu não sabia quem ela era. Então, agora eu vou te contar que quando eu a vi no passado, eu não sabia quem ela era. E aí a nossa frase fica: I didn't know who she was. I had never seen her before. Então, eu não sabia quem ela era. Eu nunca a tinha visto antes. O próximo exemplo é: We aren't hungry. We've just had lunch. Então, nós não estamos com fome agora, neste momento. Nós acabamos de almoçar. Porém, se eu quiser te contar que quando alguém me ofereceu comida, eu não estava com fome, eu vou te contar: We weren't hungry. We had just had lunch. Então, nós não estávamos com fome, porque nós já tínhamos almoçado. E o nosso último exemplo ali. The house is dirty. They haven't cleaned it for weeks. Então a casa está suja agora. Eles não têm limpado ela há semanas. Porém, se eu quisesse contar que no passado, quando eu fui visitá-los, a casa estava suja porque eles não a limpavam, eu vou dizer: The house was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. Então a casa estava suja, eles não a tinham limpado por semanas.
Como todo tempo verbal, o past perfect não poderia deixar de ser diferente e ele também existe na forma contínua. Por quê? Porque eu posso dizer que alguma coisa estava acontecendo antes de outra situação do passado. Por exemplo, ali o nosso exemplo. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. Então, ontem eu levantei e olhei pela janela. The sun was shining, but the ground was very wet. O sol estava brilhando, mas o chão estava muito molhado. It had been raining. Esteve chovendo. Então, antes de uma situação passada, outra estava acontecendo. No caso aqui do nosso exemplo, estava chovendo. A forma da frase é muito parecida com a forma simples. A única coisa aqui é que ele vai ganhar algumas coisinhas extras. Então, na afirmativa, a gente tem o sujeito, o had, been e o verbo com o ing. Na negativa, a gente tem o sujeito, had not ou hadn't, been e o verbo no ing. E na interrogativa, a gente começa com had, tem o sujeito, been e o verbo no ing. Então, por exemplo, eu posso dizer I had been doing. We hadn't been working. Had they been playing? Vamos ver mais exemplos. Então vamos lá, ó. Vamos ali fazer a primeira comparação entre o present perfect continuous e o past perfect continuous. Então, o present perfect continuous, alguma coisa estava em andamento até o presente momento. No past perfect continuous, a gente vai falar sobre algo que estava em andamento no passado, antes de outra coisa também no passado. Vamos ali aos exemplos que fica mais simples para entender. Vamos lá. Ó. I hope the bus comes soon. I've been waiting for 20 minutes. Eu espero que o ônibus chegue logo. Estou esperando há 20 minutos. Então eu comecei a esperar há 20 minutos e eu ainda estou esperando. Eu chego em casa e vou contar esta história para minha mãe. Oh, at last the bus came. I had been waiting for 20 minutes. Finalmente o ônibus chegou. Eu já estava esperando há 20 minutos. Por exemplo, devia estar chovendo, né? Então, deveria ser muito ruim esperar ali por 20 minutos. O outro exemplo. He's out of breath. He has been running. Então, ele está sem fôlego. Ele estava correndo. He was out of breath. He had been running. Ele estava sem fôlego. Ele estava correndo. Entenderam aí a diferença? Em um eu estou falando de algo que estava acontecendo até agora, e no outro eu estou te contando uma situação que aconteceu no passado. Novamente, eu estou aqui te contando uma história de algo, uma história ou uma situação real de algo que aconteceu no passado. Temos ali mais 3 exemplos. I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day. Então, quando eu cheguei em casa, eu estava muito cansada. Eu tinha trabalhado muito naquele dia. Our game of tennis was interrupted. We'd been playing for about half an hour when it started to rain. Então vamos lá, ó. Nosso jogo de tênis foi interrompido. Então, por que ele foi interrompido? Nós estávamos jogando há mais ou menos meia hora quando começou a chover. Mas começou a chover agora? Não, começou a chover há muito tempo atrás. E antes dessa chuva começar, a gente tinha jogado 30 minutos. Kevin gave up smoking 2 years ago. He had been smoking for 30 years. Então, o Kevin parou de fumar há 2 anos atrás. Então, isso já tem 2 anos, aconteceu há 2 anos, já é passado. E antes disso, ele tinha fumado por 30 anos. He had been smoking for 30 years. O past perfect é bem simplesinho, ele vai falar só de um passado antes de um passado. Ele tem mais relação com as traduções do português do que o present perfect, por isso ele acaba fazendo muito mais sentido pra gente. Portanto, hora de praticar, hora de fazer atividade. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem.